Nesse vídeo vamos ver como identificar e marcar como pontos as edificações que estão dentro da área da bacia da arvorezinha. Então nós temos aqui a bacia da arvorezinha e nós temos a imagem de satélite, né? E a ideia então, nós temos várias edificações dentro da área da bacia, principalmente aqui, né, que é o caso que a gente precisa priorizar para identificar essas residências aqui. Tá? Então a gente vai identificar as edificações por meio de pontos. Claro que aqui, por exemplo, né, nós temos uma casa, aqui outra, aqui tem outra edificação, mas faz parte dessa casa. Tá? Então a gente vai marcar só uma aqui. Provavelmente alguns lugares vão ser difíceis, né, de identificar se é um lote, se é uma casa só ou se é mais de uma. Né? E aproveitando aqui tem uma que parece que está sendo construída, a gente já vai marcar também aqui para deixar certinho. Tá? Então a prioridade são essas casas que estão aqui nesta área aqui, nesse aglomerado aqui e nesse aglomerado aqui, onde tiver aglomerados urbanizados. Aqui acho que nós temos algumas também, tem alguma coisa aqui. E ao longo da bacia nós teremos outras que vai ser um pouco mais difícil de identificar, né, que são as casas nas propriedades rurais. Então sempre que identificar pode marcar também. Tá? Mas como aqui, ó, por exemplo, claro que aqui também a gente vai ter esse problema, né, de ter uma edificação, né, dentro de uma propriedade, mais de uma edificação aqui, e não necessariamente ela vai ser para fins de moradia, né? E em outros casos vão ser. Então a gente não vai, aqui vai ser difícil de identificar certinho, né? A gente identifica na imagem de satélite, mas é difícil saber exatamente o que é. Vamos optar aqui por marcar, né? Marcar mais edificações, tá? Então nessa área rural é mais complicado de identificar exatamente qual é a moradia para construção, qual é a edificação para moradia das pessoas. Aqui é mais fácil e aqui é o que nos interessa, porque o nosso objetivo principal é verificar quem, né, pode estar gerando aqui águas servidas, né, esgoto, que vai acabar indo para uma estação de tratamento ou vai acabar caindo aqui nos cursos d'água e vindo então direto aqui para a nossa barragem. Vamos pegar o caso aqui então dessa área. Então a gente vai dar zoom e aí facilmente a gente já identifica, né, onde tem edificação. E aí nós vamos lá em camada, criar nova camada, criar uma camada shapefile. O nome do arquivo pode ser edificações, bacia arvorezinha. E nós vamos deixar o TF8 mesmo. Tipo de geometria, a gente vai deixar ela como... Aqui nesse caso, acho melhor deixar como ponto. Né? Qual é a diferença entre ponto e o multiponto? Se a gente deixar como ponto, cada ponto a gente vai poder atribuir atributos a eles diferentes. Se a gente deixar como multiponto, não. Daí todos vão ter o mesmo atributo. Então, apesar de agora a gente querer só identificar os pontos, né, para fazer uma contagem, uma estimativa do número de habitantes, depois a gente pode querer, né, nesses pontos, nessas edificações, colocar outros atributos. Então, vamos criar como ponto, não multiponto. Tá? E aqui, vamos deixar já no 31981. Ok, tá? Então aqui a gente já consegue marcar eles. Então tá aqui, né, o novo shape. Vamos mudar aqui as propriedades. Mudar a cor, né, principalmente para ser uma cor mais chamativa. Vou deixar um tom de amarelo mesmo. Pode ser amarelo ou vermelho. Deixar uma linha aqui, um ponto maior. Vou deixar um valor qualquer do tamanho do ponto. Agora a gente testa e depois volta aqui para arrumar. Então, ó, ele criou aqui, mas eu não consigo, não está editável, né? Então, lembrando que a gente tem que editar, então a gente vai vir aqui, né, alterar a edição para deixar ele editável. E agora sim, editável. Daí a gente vem aqui, ó, adicionar ponto.
e pode ir então clicando e adicionando. Aqui nós temos uma residência, a gente vai clicar por enquanto, a gente vai fazer assim mesmo, ó, tá? Coloca o número, né, na sequência, 1, colocar aqui o 2. Caso nesse meio vá criando os números dos identificadores únicos e esqueça que número tá, não tem problema, pode botar um número a mais, depois a gente corrige isso. Então, se criou 1, 2, né? E aí tem um aqui, essa edificação aqui a gente não sabe, né? Se ela faz parte dessa edificação aqui ou não. Parece que faz, ou porque o lote vem até aqui. Tá? Então essa aqui, né, eu não vou marcar. Né? Se bem que seria interessante marcar para a gente... Não, acho que não precisa marcar, a gente deixa. Né? Aqui sim, ó, aqui eu tenho um lote, aqui eu tenho outro lote. Então provavelmente aqui eu tenho uma edificação. Né? Vou colocar o número 3. Então aqui se eu coloquei o 1 e o 2, né? O identificador. Esse aqui é o identificador 1, o 2. Aí, sei lá, estou no 20, 25, esqueci. Coloca mais, não tem problema. Se eu esqueci que aqui que o último era o 2, mas eu tenho noção que era próximo do 2, posso botar aqui 4, 5, tá? E depois a gente corrige isso aqui. Tá? Vou deixar o 3, que a gente sabe que só tem 2 por enquanto. Então, criei o ponto aqui, criei o ponto aqui, 4, aqui, 5, e assim por diante. Então, a gente quer saber, né, a gente quer ela em formato de pontos. Tendo esses pontos aqui, né, vai criando eles, depois só, e a cada X pontos vai salvando, né, porque pode dar algum problema e tu perder tudo, então vai salvando sempre. Tá? Ao final aqui fecha, tenho aqui então o meu novo shape das edificações, olhando a tabela de atributos aqui, consultando a tabela de atributos, ó, tem aqui os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 que nós criamos, e aí depois eu posso inserir outros atributos aqui, à medida que seja necessário. Por exemplo, número de habitantes, por exemplo, número de moradores aqui, né? Poderia ter, né, ou endereço, alguma coisa assim, tá? Para depois talvez a gente complementar, mas por enquanto a gente quer deixar só dessa maneira. Tá, Camila, daí seria isso então, finalizar então, né, ir trabalhando até conseguir finalizar, para a gente conseguir fazer essa contagem e essa estimativa de população nessa área.